Cabeça do Sucesso, o mais desafiador e divertido videocast e programa de TV sobre negócios de São Carlos e região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir esse bate-papo aqui leve e divertido para que você possa formar o seu quebra-cabeça de sucesso. Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre como as habilidades humanas são importantes em um mundo tecnológico. E um estudo divulgado pelo Fórum Econômico Mundial revelou que 65% das crianças que estão começando a escola hoje, depois que se formarem, terão um emprego que ainda nem existe. Isso mostra que um futuro cada vez mais automatizado nos aguarda. E quando a gente fala de educação, a Globo divulgou um estudo dizendo que 83% dos brasileiros entendem que a educação é o passaporte para que a gente tenha sucesso e estabilidade. E 70% das famílias hoje veem a educação como prioridade para investimento. Eu adoro as novas tecnologias. E quando a gente une a tecnologia com experiências de ensino e facilidades para melhorar ainda mais o aprendizado de um novo idioma, é fantástico. Ah, ela está falando da Wizard, do aplicativo WizMe? Muito mais que o aplicativo, uma ferramenta que te ajuda a estudar inglês mesmo quando você não está na escola. Se você está sempre ligado no seu smartphone e usa o aparelho para potencializar o seu momento de estudo, o WizMe é ideal para você e te ajuda no seu processo de aprendizagem. Quer saber mais sobre esse aplicativo? E olha que ele está disponível para você baixar tanto em Android quanto em iOS. É o aplicativo exclusivo da Wizard. Entre em contato com a Wizard São Carlos. Hoje a gente já falou um pouquinho de criança, de família, e a gente sabe que a família hoje é formada pelos animaizinhos. Ainda mais as nossas. Os nossos pets queridos de 4 patas. Temos o Figo e temos a Lisa. Se você tem um pet assim como nós em casa, sabe que o que a gente está falando é verdade. E aí, quando a gente chega no local, a gente quer ser bem recebido. E que é um local que aceita nossos bichinhos com todo amor e carinho. A gente está falando do Posto Graal, que tem toda uma infraestrutura para receber você, seu animalzinho, para que vocês possam se alimentar e descansar. Seja qual for a sua refeição, você entra no Graal, se serve à vontade e depois se dirige em um lugar especial, separado para você curtir a sua refeição ao lado do seu pet. Vá até o Graal, que fica na rodovia Washington Luiz, quilômetro 238. E para você ter mais tempo para curtir a sua família, sabe o que você faz? Pega toda a sua roupa suja e leva para Lava e Leva Lavanderia, porque lá eles vão cuidar da sua roupa. Vão tratar, higienizar, passar, embalar, para que você possa ter mais tempo mesmo para usufruir daqueles momentos especiais. E o delivery, além de levar as suas roupas limpas, macias até a sua casa, ele também retira suas roupas sujas. Você combina um dia determinado com o pessoal da Lava e Leva e eles fazem toda essa facilidade para você. Retira a roupa suja, entrega a roupa limpa. E, gente, aquela facilidade que vocês já conhecem. O pagamento é feito mensal, não é toda vez que você retira e entrega a roupa, não. Fica muito mais fácil. E os planos começam a partir de 28 peças por mês. Para mais informações, @Lava e Leva Lavanderia. Vamos apresentar nossos convidados de hoje. Ele é engenheiro civil e também tem um MBA pela USP, mestre em engenharia de materiais pela UFSCar. Professor de geotecnia de solos lá na Unicamp e CEO e fundador do Colégio Sapiens em São Carlos e Araraquara. E ela? Bióloga de formação, desde 2001 trabalhando com educação, coordenadora de ensino e pré-vestibular do Colégio Sapiens. Nossos convidados são Paulo Braga e Caroline Dulce. Bem-vindo! Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Uma honra ter vocês aqui para bater um papo sobre educação com a gente, né? Um tema tão importante aí para todas as famílias. Ótimo, vamos lá. Eu já tenho uma pergunta aqui para o Braga. Professor e empreendedor, como é que é unir essas experiências da universidade e do mercado? Porque muitas pessoas têm uma dificuldade de relacionar, né, essas duas frentes. Bom, no curso de engenharia que eu fiz, o curso de engenharia civil, ele tem algumas matérias ligadas à administração de empresas, né? Mas quando a gente resolveu criar a escola, eu tive que me aprimorar, por isso que eu fiz um MBA. É muito difícil empreender no Brasil, né? Quem empreende, vocês sabem disso, né? É um sobrevivente cascudo de um sistema que parece que junta para te puxar para baixo. Como diz o governador de Minas,
É como se cada empresário tivesse uma bota de 5 quilos de chumbo em cada pé para resolver todos os problemas, né? Mas, enfim, foi uma coisa natural, né? Como a gente gosta de educação, a gente pensou na época que não havia uma escola com a proposta de ensino que a gente quisesse para os nossos filhos. Então, resolvemos aceitar o desafio de criar uma escola do zero. E a ideia era assim, né? Como a gente já tinha passado por muitas experiências, a ideia era, tudo que a gente viu de bom, a gente copia, a gente faz igual ou melhor. Tudo que a gente viu de ruim, a gente evita, né? E assim surgiu a escola, e a gente está aí com 30 anos, né, de experiência. Somos uns veteranos, mas cheios de disposição, e estamos prontos para outros 30. Quando você fala que a escola não tinha aquilo que você queria para os filhos, né? O que você sentia que faltava? O que te motivou a abrir uma escola? Então, olha, a gente, apesar de a maior parte dos fundadores ter origem na engenharia, então o pessoal está ligado muito às ciências exatas, a gente sentia que as escolas que existiam não davam a devida atenção para as ciências humanas. Isso nós estamos falando de 30 anos atrás, né? Eu me lembro que a nossa escola foi uma das primeiras a colocar, se não a primeira, a colocar as matérias de filosofia e sociologia. E eu me lembro que na época algumas famílias falavam para mim, isso é besteira, coloca mais aula de matemática, coloca mais aula de português e tal. E não é, né? A gente precisa sim, as crianças, os jovens, eles precisam conhecer como as coisas evoluíram, né? Para se preparar melhor para o futuro. Então esse tipo de coisa era uma coisa que faltava. Outra coisa que também nos motivava é assim, a gente, na época, nós começamos com o ensino médio. No ensino médio, todas as escolas do estado de São Paulo trabalhavam com 50 alunos na sala de aula. A gente achava muito. Então resolvemos, olha, vamos fazer uma escola menor, tá? Então a gente vamos trabalhar com 35 alunos por sala de aula, e por muito tempo o nosso slogan foi esse, né? Turmas pequenas, grandes resultados, e sempre funcionou. E aí a gente foi tocando, sempre aprendendo, né, com o carro em movimento. E você conheceu os sócios que fundaram a escola dentro da universidade? Então, dentro da universidade, todos nós tínhamos uma origem comum, não é? A gente dava aula no CASO, que é o cursinho e o colégio da USP, e gozado que assim, Priscila, sem ninguém combinar nada, a gente evitava dar aula nas escolas. A gente recebia convites para dar aula nas escolas de São Carlos, mas a gente evitava para não concorrer com o CASO, porque aquilo estava no nosso coração. Então, eu dava aula na melhor escola de Ribeirão, mas aqui em São Carlos eu não dava aula, tá? Eu dava aula na melhor escola de Rio Preto, mas aqui não. Era uma combinação que a gente tinha. Em 88, o CASO sofreu um processo muito duro, onde todos os professores saíram, e a partir daí a escola começou a cair de qualidade. E aí a gente pensou, pô, não adianta nada eu dar aula na melhor escola de Ribeirão se meu filho mora aqui. Então, é assim, todo final de ano tem essas reuniões de confraternização de final de ano, e aí os professores se reúnem e todo mundo conversa, e toda vez uma escola nasce ali, tá? E aí no dia seguinte ela desaparece. Dessa vez foi diferente. E depende da quantidade de cerveja ou não? Não, olha, sempre depende, né? No outro dia, alguém pegou o telefone e ligou para todo mundo. Vamos lá? Sustentou. Vamos. Aí foi. Sempre tem aquele mais corajoso, né? Não, beber um pouco menos cerveja. Mas faz sentido a ideia, então, vou vocês continuar. Esqueceram, eu ainda não. Vamos lá, vamos abraçar essa causa. Podemos te chamar de Carol? Mas é claro, né? Ale, Pri, a gente tá em casa, pode chamar de Cá se quiser. Carol, hoje, sei lá, na coordenação do ensino médio pré-vestibular, mas a sua história tem muita semelhança com a minha em alguns pontos, né? Um deles é
termos estudado odontologia alguns dias, né? Eu estudei poucos dias, foram 3 ou 4, até minha primeira aula de anatomia, quando eu tive contato com sangue, pedaços humanos, e aí eu falei, não nasci para isso, fui para engenharia. E você cursou um pouco de odonto e acabou indo para biologia. Na verdade, você sabe, eu fiz, né, o colegial, a 3ª série, inclusive lá no Sapiens, em Araraquara, logo que a escola estava começando. Foi meu professor também, né, professor? Comecei aos 12. Lá, não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Eu sou a prova de que o Sapiens aprova em bons vestibulares. Lá, não é maravilhoso? Não é? Hoje é incrível poder trabalhar com eles, que foram meus professores e hoje são meus parceiros lá. Mas eu ainda não consegui perder a mania de chamá-los de professores. Né? Então, até hoje é professor e por aí vai. Tamanho respeito e admiração que eu tenho por essa profissão tão bela. Que bonito. Mas, enfim, eu estava ali já determinada a fazer o meu vestibular, um pouco perdida, né? Não sei se vocês também já ouviram falar dessa história. É uma idade difícil, né? Muito que você tem que decidir aí a difícil. sua profissão, o que você vai trabalhar no resto da vida, né? Exatamente. E eu, né, agi ali naquela época, as profissões que mais chamavam a atenção das famílias, que supostamente eram as profissões mais nobres e que geravam aí um profissional de sucesso, um sucesso financeiro também, né? Atraía muito o olhar e a atenção, principalmente dos familiares. Então, engenharia, medicina e direito eram as profissões que a gente tinha que seguir. E nessa toada, todos acreditavam, por eu gostar bastante da área de ciências biológicas, que eu ia seguir com a medicina, mas medicina não foi para mim também não, né? Eu também não tinha essa aptidão de ver alguém ali com sangue. Hoje eu acostumei, né? Mesmo porque com as nossas filhas a gente tem que dar um jeito ali, algum acidente, a gente aguenta, mas cortar uma pessoa viva não era comigo, não. Admiro os médicos que fazem isso. Tem que ter o dom, tem que ter o preparo para isso. E dentro ali da área que eu mais gostava, ciências biológicas era uma opção muito forte para mim, né, por conta até da identificação que eu tinha em sala de aula com os professores de biologia, que eu os admirava muito. Então a matéria para mim, a disciplina para mim, acabou se tornando muito interessante. Mas eu falava para o meu pai que eu ia prestar ciências biológicas, e aí eu lembrei até de uma história. Ele falava assim, não, você vai fazer o quê? Você vai ficar catando tartaruguinha na praia? Aí eu ficava imaginando, mas é tão amplo, né, esse universo, não é só isso, para você ver como é importante também a informação sobre. E na época ele estava fazendo um tratamento odontológico e achava aquilo maravilhoso. E ainda estava pagando caro. Minha filha vai ser rica sendo dentista. É por aí. Então eu prestei odontologia, passei, comecei até na Unicamp, em Piracicaba, onde fica o campus, é maravilhoso, mas eu não tive uma experiência muito boa, porque eu comecei a me enxergar como profissional. Fazer o curso, até ok, porque está dentro da minha área, é gostoso aprender sobre a fisiologia, sobre a anatomia, até estava gostando, mas pensar como profissional ali, ó, numa cadeira, atendendo uma pessoa, num ambiente fechado, sem ter contato com outras pessoas, isso me fez repensar. E eu sofri muito para falar para o meu pai, olha pai, eu acho que não é odonto, né? E eu acho que é biologia mesmo. Eu tinha passado também no curso de ciências biológicas aqui, na Federal de São Carlos, e quando eu tomei a decisão, falei, pai, é para biologia que eu vou? Foi uma sensação libertadora, né? Para mim, para ele não muito. Mas o que me fez pensar, né? Eu fui estudar sobre o curso de Ciências Biológicas e eu vi o quanto de possibilidades aquele curso poderia me abrir. Então, mesmo quando se faz a engenharia, o professor até estava comentando aqui que tem o curso de administração, um curso de gestão, todos os cursos, né, deveriam ter esse caminho, porque você acaba até aprendendo a gerir a si próprio. Então, você não faz só o curso de uma determinada profissão para ser aquilo apenas. Então, você pode abrir muito seus leques. Foi o que aconteceu comigo.
Em um desses cursos que o próprio cursinho me ofereceu, né, workshop e tal, em universidades por aí, eu me lembro que foi na USP que eu fui fazer um workshop. Eu conheci lá o laboratório de biotecnologia, né, que hoje é muito difundido, na época pouquíssimo se falava. Na verdade, biotecnologia, engenharia genética, a área, né, de genética dentro das ciências biológicas ainda não era tão difundida assim. E estava lá, foi na USP em Ribeirão Preto, uma palestrante que hoje é uma sumidade em engenharia genética, em biotecnologia, que é a doutora Maiana Zatz. E ela falando, ela demonstrando como era o trabalho dela, aquilo me encantou num nível muito alto. E aí eu voltei decidida, é biologia mesmo, eu vou começar a desenvolver os meus estudos. Todos os desafios. Você falando, eu voltei no tempo aqui, fui contar pra minha mãe que eu não ia fazer odonto, né? Minha mãe é dentista. Então o consultório já tinha a sala da doutora Alessandra. E aí ela me deu todas as roupas brancas, comprou todos os livros, os materiais. E aí eu decidi sair da odonto. Como é que eu conto pra minha mãe? E aí eu chego em Campinas, bem sério, mamãe, precisamos ter uma conversa séria. Sentei no quarto, conversei. Quando eu falei, não vou fazer mais odonto, ela fez, ufa, achei que você ia falar que tava grávida, filha. Então, sabe que é uma estratégia. Se é só isso, tá bom, então. E aí, lógico, fui parar no psiquiatra depois, porque eu era sucessora, né? Eu era quem ia ficar com a clínica. E às vezes a gente tem que fazer, porque eu não ia ser feliz. Ah, mas você ia ter dinheiro, você ia ter cliente, você ia pegar uma clínica enorme, mas... já tá tudo pronto, é mais fácil. Mas aí é que tá, né? Assim como... o bichinho do empreendedorismo pica algumas pessoas e aí você tem que ser impulsionado para frente. Essa curiosidade, esse desejo de realizar sonhos, de concretizar aquilo que você imaginou, eu acho que te faz tomar mesmo fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões que geralmente não são aquelas que são mais fáceis, aquelas que já estão prontas. Então, a gente é movido a desafio, né? E nesses desafios a gente tem que ter um pouco ali de uma saúde mental, um preparo para poder bater de frente com os problemas e tentar encontrar caminhos para solucioná-los, né? Então... E depois que você entrou em biologia, fez a graduação, quando você se formou, você já começou a dar aula? Também foi um caminho muito, muito gostoso, assim, porque eu comecei a desenvolver um projeto de iniciação científica na área que eu imaginava que ia gostar muito, que era a área de genética, né? De pesquisa dentro da área de citogenética, genética, melhoramento, enfim, para trabalhar com genes mesmo. Só que essa área, esse campo é muito laboratorial. Então você vai ficar numa sala de novo, fechada, com um microscópio, com um computador, olhando coisas também ali. Não era isso, né? E ali começou a me dar uma certa insatisfação. Eu conheci meu atual esposo na faculdade, ele também é biólogo, é meu veterano ali na época, né? Ele também foi professor, né? Por isso que eu falei que a gente tem mais coisa em comum, porque eu casei com o professor também. Tá vendo? Várias semelhanças na história. Estamos aí num caminho que vamos descobrir muitas coisas. Almas gêmeas aqui. Eu e o Braga, a gente vai dar uma volta. Daqui a pouco a gente vai terminar o podcast. Eu vou voltar aqui, ó, e a gente vai falar muita coisa ainda. E aí... como eu conversei com ele, eu falei, não estou muito satisfeita. Ele olhou para mim e falou, olha, lá na escola onde eu trabalho, ele já dava aula, né? Tá abrindo um processo de seleção para monitores. Falei, acho que não é minha cara, nunca dei aula. Ele falou, não, vai lá e treina a sua letra na lousa, faz a prova. Existe uma coisa que eu sempre digo, que é o seguinte: se você não quer ser professor, nunca, jamais... entre em contato com um giz. Ou coloque o seu pezinho na frente da sala de aula. Porque isso te contamina, né, num nível tão profundo que você acaba ficando... Não, tem aquela história de que a gente pega o marido pela barriga, né, de cozinhar bem, aí o professor você pega pelo giz. Aprendemos mais uma. Isso assim, eu sou muito nova. Mas eu ia falar, giz é da minha época. Mas não é assim, agora não pode a caneta, né? Então tem que tomar um certo cuidado. E aí, de novo, mais um desafio. Então eu vou lá fazer essa prova, vou passar por esse processo seletivo, vamos ver.
acabei sendo aprovada. Então, ok, agora você é monitora de biologia. Nesse processo de aprendizagem, eu acabei descobrindo que trabalhar com pessoas ali o tempo todo, muitas pessoas, não uma só dentro de uma sala, num ambiente aberto, cheio de possibilidades, começou a me trazer muita satisfação, né? E eu sou muito observadora, eu gosto de observar, eu gosto de pegar pequenos detalhes, às vezes num olhar, às vezes a pessoa abaixa a cabeça ali, eu falo, será que está acontecendo? Então isso também foi trazendo um aprendizado para mim. E quando eu percebi, eu já estava dando aula, prestando atenção em cada um dos alunos em sala de aula e me encantando pelas histórias, pelas dúvidas, pelas angústias, pelos anseios, e pude também, de alguma forma, auxiliá-los, aqueles que estavam com bastante dúvida sobre a escolha, trazer um pouco da experiência. Só que eu não fiquei só nesse de contar com a experiência, né, da vida. Eu fui estudar mais também, né, fui aprender mais, colei ali na coordenadora. Um beijo, Vânia, que é diretora e coordenadora aqui, para mim foi a minha inspiração e é até hoje. Então eu comecei a aprender o que se passava fora da sala de aula, e aí eu percebi que aqueles metros quadrados, né, que é só do professor e dos alunos dentro da sala de aula, é muito maior, né? Tem todo um processo de gestão, de administração, de organização, que eu gosto muito. Apaixonada por pessoas e por gestão. E quando a gente fala em pessoas, Braga, como é que é você gerenciar uma escola, ser CEO de professores, né? Porque eles sabem o dia a dia, porque eram professores antes, né? Como é que é trabalhar com pessoas? Quais são os benefícios? Bom, os desafios são enormes, principalmente porque as coisas mudam com uma velocidade estonteante, né? Eu leio muito e nessas leituras eu comecei a perceber que alguns sociólogos dividiam as pessoas por grupo, por gerações. Então aí você tem a geração Baby Boomer, que é a geração daqueles que nasceram logo depois da Segunda Guerra Mundial, depois vem os millennials e assim sucessivamente. E eu lia isso e não botava muita fé, não achava que isso fosse importante. À medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo que sim, de uma geração para outra, há uma mudança significativa. E se você não entender essa mudança, né, você acaba ficando fora do mercado. Isso acontece com professores e acontece com gestores também. Um professor, por exemplo, ele pensa assim, puxa, mas eu dei aula a vida inteira, minha aula sempre foi muito, muito apreciada e agora, será que eu desaprendi? Na verdade não é isso, na verdade é que as pessoas mudaram e ele não deu conta de perceber essa mudança. E eu falo com eles, essas diferenças que vocês notam dentro da sala de aula, eu noto fora da sala de aula, porque as famílias também são diferentes, né? Os valores são diferentes. Então é um desafio o tempo todo mexer com gente, né? Trabalhar com gente, mas também é bem legal, é bem desafiador. Eu acho que a gente tem aqui uma possível fórmula de sucesso do Braga, que se resume assim: 90% do trabalho árduo e 10% de sorte. É isso, Braga? É exatamente isso. Ontem eu ainda estava falando, ontem nós tivemos uma formatura lá da unidade de Araraquara e eu estava falando sobre isso, né? Falando que as pessoas às vezes costumam atribuir o sucesso à sorte, né? Você fala, nossa, você teve sorte. E não, na verdade assim, você pode sim ter uma componente de 10% de sorte e 90% é suor mesmo, né? Você tem que batalhar. Eu até brinquei, porque quando a gente faz, eu falei 30 anos, se fosse um casamento, seriam bodas de pérola, né? E um casamento, não basta você fazer a escolha certa,
Você escolhe a pessoa, você encontra a pessoa, é certo. Mas o casamento, a todo dia, você tem que se esforçar para fazer ele funcionar. E a mesma coisa com a empresa, né? Você tem que a todo dia se reinventar, fazer um novo recomeço, porque senão você perde o bonde. Não dá pra achar que o jogo tá ganho, né? Cada dia é uma partida diferente. É o slogan do Sapiens, a cada ano um novo começo. Perfeito. Sempre começando, às vezes mais de uma vez por ano, né? Todo momento. O mais perigoso para uma empresa é o sucesso de ontem, né? Porque ele tende a te levar a uma posição de acomodação e aí você passa a não notar as mudanças que estão acontecendo e acaba se perdendo nesse caminho aí. Excelente lição. Para ter sucesso também é preciso inovar. E inovação está no DNA da Boutique da Carne Siltomac, que traz para o mercado uma novidade, o Vale Presente. E você com certeza tem um amigo ou amiga que adora cozinhar, adora as delícias e gosta de sabor e qualidade nos produtos. E aquele amigo então que adora um churrasquinho? É dele que a gente vai falar. Você pode dar um vale presente da Boutique de Carne Siltomac e agradar esse seu amigo. E os vales podem ser de R$150, R$250 e até R$390. E além dos cortes da Boutique da Carne Siltomac, eles também têm uma grife de produtos exclusivos e personalizados. Tem um avental de couro maravilhoso, boné, camiseta, todos com temas daquelas pessoas que são apaixonadas por carne e por churrasco. Então, se você adquirir o vale presente da Boutique da Carne Siltomac, quem receber esse vale vai poder escolher o que ele quer levar para casa, entre carne, produto exclusivo e personalizado, não é demais? Daí, você quer conhecer tudo que a Siltomac tem? Tá aqui em São Carlos, na saída para Descalvado. Vá até a Siltomac. Carol, meu filho está no 8º ano, agora quase 9º, já foi aprovado, já está no 9º ano. E aí a gente fala assim, né, nossa geração, não a sua, a minha. Aqui no conflito, Braga. Aqui no conflito de 10 anos de diferença. É a minha também, então, viu, 9º ano, o que 9º ano? O ensino médio mudou? O que mudou? Quais foram as principais mudanças desse ensino fundamental para o ensino médio? O que é o 9º ano que surgiu? Como é que está a adaptação disso das crianças, das famílias, da escola? Bom, a educação básica, ela tem os seus ciclos, né? Os ciclos fundamentais. Então, ao invés de ter o início ali no pré-primário, como a gente falava, a gente começou a chamar o início de primeiro ano. E aí, o final, né, não é mais a 8ª série, é o 9º ano. Esse 9º ano, ele coloca fim a um ciclo fundamental de estudos para aquele aluno. A partir dali, tudo que o aluno está aprendendo também está auxiliando a adquirir conhecimento para uma possível escolha de uma futura profissão. Ou, em outras palavras, o que eu vou prestar no vestibular. Então, com a experiência da escola também, eles perceberam que o 9º ano, que é esse finalzinho do ensino fundamental, ele precisava muito mais estar próximo aos alunos do ensino médio do que do restante das turmas do ensino fundamental mesmo. Porque então, apesar de ser do ensino fundamental, ele já está no prédio do ensino médio pré-vestibular. Exatamente. E por que isso? A gente entende que perceber um ambiente diferente do que é a proposta tudo que é o planejamento do ensino fundamental é importante para que ele comece a colocar alguns pontinhos de interrogação na cabeça e aí a gente começar também a transformar esses pontos de interrogação em pontinhos de exclamação. Então, trazer o aluno que está finalizando o ciclo fundamental para próximo do ensino médio é tornar essa mudança, né, um pouco menos traumática, porque o número de professores aumenta, o volume do conteúdo é muito maior e ali ele já começa também a conviver com outros alunos que já estão passando por essa fase de escolha, por essa fase de experimentação. Então ele começa a não ter tantas dúvidas acumuladas, né? Essa experiência é uma experiência de convivência também. Como o ensino fundamental é muito longo, a gente entende que lá para os anos finais, aqueles alunos eles começam a ter um certo domínio social, né, pelos menores. Então, eles já são os grandões da história, os donos do pedaço e tudo mais. Então,
voltar a ser os menores muitas vezes é um choque. Então, um desafio, né? Desafio e aí vai muito trazer grande. maturidade também. Exato. Então, eles vão para o ensino médio junto comigo. E aí eles começam a perceber que eles já não são os grandões. E aí eu até brinco, vocês são os meus bebês agora, né? Então eles vão começando a despontar a liderança, a puxar a turma para si. E isso é muito importante. Começar o ensino médio sem um impacto muito grande, para eles tem feito bastante diferença. E aí a gente vai também respeitando o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento cognitivo, porque ainda são crianças ali do ensino fundamental, né? Então a gente respeita o que pode, o que não pode, algumas coisas relacionadas à informação profissional. Então, aos pouquinhos, gradualmente eu vou inserindo eles nesse mundo. Minha mãe é professora. Maravilhosa. A vida inteira aposentada, e aí esse bate-papo está me trazendo algumas memórias afetivas. Deliciosas. Sempre. Professora é um ser incrível, assim, todo o meu respeito. Braga, e assim, né? Uma empresa com 30 anos, que se adaptou a todas as mudanças, hábitos, mas não perdeu a sua identidade. Como que a gente consegue ter sucesso nesse sentido, de manter essa identidade tão presente? Difícil também. A sua pergunta é ótima, porque é um processo de mudança completo, né? Quer dizer, eu até hoje, de vez em quando, vou a São Paulo, faço um bate-volta para ir num congresso, para ir num simpósio, e às vezes o que acontece é assim, você vai e não acontece nada, você não ouve nada de novo, mas às vezes você escuta uma coisa que muda, às vezes uma fala de uma pessoa, você fala, opa, isso se encaixa na nossa escola, tá? E aí você volta renovado, e aí você tenta passar essa energia. Nós fazemos uma reunião, até pouco tempo, a gente fazia toda semana, com todos os coordenadores, não só os pedagógicos, para que todo mundo na escola entendesse que o processo não depende só do professor, não depende só do coordenador, mas depende também do inspetor de aluno, depende do pessoal da limpeza. Tudo tem que funcionar muito bem para que as pessoas percebam, né, o valor daquela organização, daquela instituição. Então, o lance é esse mesmo, né? É como diz o Gonzaguinha, enxergar a beleza de ser o eterno aprendiz. Então, apesar de tudo, hoje eu tenho um pouco mais de dificuldade. Antigamente eu ia fazer um bate-volta, no outro dia, 7 horas de manhã, eu já estava lá de novo. Hoje eu volto um pouco mais tarde, porque começa a ficar pesado. Mas é isso, né? É aprender, reaprender o tempo todo. E eu imagino assim que vocês devam ter missão, visão, valores, cultura da empresa muito bem definida, muito bem cuidado por todo esse time de coordenação. Porque você caminha inovando, mas você sabe qual que é a sua origem. Então, olha, eu acho sim que, como eu falei anteriormente, o que a força motriz para a escola e que fez ela dar certo, que ainda faz, é assim, a experiência de todos. Todo mundo já trabalhou em diversas escolas, e aí a gente, aquela coisa de, olha, tudo que eu vi de bom eu vou aproveitar, tudo que eu vi de ruim eu vou evitar. Então isso daí é o que mais nos diferencia, né? Então vamos sempre perseguindo esses objetivos. Por exemplo, a questão tecnológica, né? Algum tempo eu ouvi as pessoas falando, olha, a questão agora, memória de computador vai parar de ficar agora aquela coisa assim de todo ano você ter que trocar o computador e tal. Isso está resolvido. A questão agora vai ser a mobilidade. Isso eu ouvi há 15 anos atrás e eu não acreditava, falando, não é possível. E realmente, né, você vê hoje o que mais governa o mundo tecnológico é a mobilidade mesmo. Você vê a potência que um aparelho celular tem e que um computador tem. Então, a questão é mesmo não deixar
de ir atrás e não deixar de aprender. Eu queria aproveitar e emendar, então. A gente, como vocês sabem, a gente está com uma caixinha de perguntas no Stories que vocês podem mandar perguntas para os nossos convidados. E quando a gente anunciou que vocês estariam aqui, a gente recebeu uma pergunta que eu queria agora fazer, justamente sobre toda essa tecnologia que agora as crianças têm acesso, né? Como é que a gente mensura isso? Como é que a gente educa o filho nesse ambiente tecnológico? Que eles têm acesso à informação o tempo inteiro, ao celular, iPad, ao computador, na escola, agora a aula é no computador. Como é que vocês enxergam essa realidade? Vou pedir para os dois responderem, porque eu acho que é um assunto muito importante e que todo mundo tem uma certa dificuldade da gente dosar isso como pais, né? Eu percebo assim, existe uma confusão. Quando a gente junta tecnologia e educação, a confusão que se faz o meu filho vai usar o celular, ele vai usar o computador, então ele vai usar a internet. O que a gente faz é trazer um olhar para a educação digital. Aliás, abrindo um parênteses aqui, só voltando um pouquinho na história que o Braga estava falando, sobre essa visão, né, de inovação. O Sapiens, pelo que eu conheço da história, lá no comecinho da década de 90, foi uma das primeiras escolas a ter o domínio de uma página de internet, né? Porque antes a gente, para acessar uma página online, você tinha que digitar lá o http www. Esse domínio, o Braga, ele acabou tendo o domínio, né, professor? Sim. Muito antes das pessoas terem a internet livre, quando ainda era discada. Então foi um pioneirismo também. Não, vamos ter o domínio, depois a gente vai alimentando essa plataforma, esse site, enfim. Por isso que o colégio sapiens.com.br. Então, www é assim, né? Como eu disse, eu vou sempre a congressos. Eu fui em Angra dos Reis e aí eu vi lá um rapaz com uma camiseta www, não sei o que. Falei, vou fazer uma dessa. E aí, www.sapiens.com.br. E aí a gente falou, vamos registrar esse domínio, né? Tá vendo? E aí, foi muito, muito além, assim, né? Ainda nessa época, eu me lembro de ter a primeira aula de internet. Eu estava ali no ensino médio, começando, e a professora falou, hoje nós vamos ter uma aula de internet. Todo mundo, nossa, o que seria isso? Para você ver como muda, né? Como mudou a tecnologia em tão curto espaço de tempo. E aí ele foi discar, né? A internet discar, daquele barulhinho que a gente sabe qual é, mas a geração atual não sabe mais. Então, essas mudanças eu acompanhei desde o início. E aí volto ao que eu estava dizendo sobre educação mais tecnologia. A confusão o seu filho, eu sei que ele sabe mexer no computador, eu sei que ele sabe navegar na internet, mas a educação digital é outra coisa. A gente vai educá-los a como tornar isso uma ferramenta de aprendizagem e futuramente uma ferramenta profissional. A gente está falando, como o Braga também disse, sobre as gerações. Nós estamos falando de nativos digitais. Nativos digitais, a gente sempre vê isso na internet. São aqueles que já sabem mexer no computador desde muito novinho. Mexer no computador não significa que ele está educado ou sabe fazer o melhor uso da ferramenta. Então, cabe a nós, e é essa a proposta da escola, a gente não quer substituir nada, a gente quer agregar, a gente quer somar a tudo aquilo que durante muito tempo, muitas décadas, vem somando a educação. Mas a gente percebe que a nova geração, os nativos digitais, eles são muito curiosos, então eles não vão se contentar a mais do mesmo, eles querem ir além. No comecinho da sua introdução, né, falando sobre o processo aí de educação e tudo mais, você disse que essa tecnologia vem cada vez mais assumindo o seu espaço. E não tem como, as profissões que eles vão cursar, a gente ainda nem conhece, né? Então, por que não prepará-los para isso? Olha, mexer na internet, navegar, eu sei que você sabe,
mas como usufruir da melhor forma dessas ferramentas e se tornar um profissional de destaque. Então, a educação, ela é complementar a tudo aquilo que a gente já conhece. E é lógico que a gente potencializa o aprendizado, traz mais para a realidade de uma sala de aula a curiosidade desses alunos. Então, o medo, né, ou o receio, ou até mesmo a falta de informação, muitas vezes traz um pouco de repulsa, mas eu não quero que meu filho fique o tempo todo num computador. Ele vai aprender a utilizar. Eu vou dividir agora o lado mãe de aluno. Então vai. Me assustou a história dos livros digitais. E principalmente pela falta de informação, eu acho. Falei, como ele não vai ter livro? Como que ele não vai folhear? Como que ele não vai anotar? E foi um baque, assim. Não cheguei a conversar com a escola, porque rapidamente eu fui atrás, fui ler, fui conversar e entendi, né, tudo que estava acontecendo. Mas, e até levando pro Braga agora a continuidade, assim, essa rejeição pelos pais a princípio, também não houve com o professor, que você falou que às vezes ele não quer mudar a aula, né? Como é que você implanta livro digital pro professor? Então, né, principalmente no ensino médio é mais difícil. No ensino fundamental, eles, até pela, como a Carol disse, né, quanto mais novo, mais tempo ele já está exposto à tecnologia. Então, eles abraçaram muito mais facilmente a causa no ensino fundamental 2. No ensino médio, os professores ainda são refratários porque eles são muito pressionados pelo resultado do vestibular. E ainda ninguém tem 100% de certeza. Não tem essa métrica ainda, né? Não tem. Você pega, por exemplo, a Suécia, há 30 anos eles estão trabalhando com essa história de substituição dos meios analógicos pelos meios digitais, e agora eles deram um passo atrás. Não que eles tenham assumido que o digital foi um erro, não, o digital é um grande avanço. Só que, assim como tudo na vida, tudo tem que ser encontrado o equilíbrio, né? Então, numa sala de aula, quando a gente, às vezes as famílias pensam assim, não, ele vai entrar, vai ligar o computador, vai ficar olhando o computador o tempo todo. Não é isso, né? O que acontece o professor, de repente, ele tem uma coisa que ele gostaria muito que os alunos vissem, a imagem. E a imagem, a gente sabe, né, que a imagem é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Eu lembro que quando eu fui demonstrar a primeira vez sobre a ferramenta que a gente usa, do Chromebook, eu estava falando com as famílias. Então eu disse o seguinte, gente, há algum tempo atrás, nos Estados Unidos, né, houve um acidente com uma ponte sobre o rio Tacoma, né? De repente a ponte começou a oscilar, vibrar, e ela ficou assim uma hora e pouco, vibrando até cair, entrar em colapso. E aí eu falei assim, quando você fala isso para alguém, a pessoa não tem a dimensão daquilo. E aí eu cliquei um botão e apareceu a ponte de concreto, e ela vibrava assim, como se fosse de papel, borracha, assim, sabe? De plástico. E aí a imagem fala mais do que qualquer outra coisa, né? E eu falei, inclusive, assim, foi um acidente com uma ponte, e você tinha falado agora há pouco dos pets. Só uma pessoa morreu nesse acidente. Você vê assim a ponte inteira cheia de carro, os carros balançando, subindo e descendo. As pessoas saíram dos carros e foram para as margens, né? E uma das pessoas que saiu, ela esqueceu o cachorrinho no carro. E aí ela voltou para pegar. E aí, na hora que ela voltou, a ponte colapsou. E aí os dois que morreram, o pet e quem foi salvá-lo, né? Então, assim, a imagem, ela é muito poderosa, né? Então o professor chega e fala, olha, foi isso que aconteceu. O cara entende, não precisa de muita teoria, né? Aí você explica depois por quê. Você fala, olha, esse tipo de conceito, ele já é conhecido há muito tempo, né? As legiões romanas, quando iam atravessar uma ponte, elas paravam de marchar, porque havia, sim, um risco de ter uma ressonância
entre o ritmo dos soldados e a frequência natural de ressonância da ponte. Podia romper a ponte. Então é uma coisa que é milenar, né? Um conceito. Agora, quando você vê a imagem, é poderosa. Então, você, por exemplo, poder entrar dentro de uma célula, né? Isso é rico demais. Então, o que a gente precisa olha, gente, vamos dimensionar qual é o percentual, qual é a proporção entre o analógico e o digital. Como a Carol estava falando, nós estamos já trabalhando só com pessoas nativos digitais, mas nós não somos, tá? Então, essa adaptação do professor e esse ritmo, esse dimensionamento, essa métrica, como você falou, isso aí é uma coisa que está sendo estudada no mundo inteiro e está sendo estudado principalmente por nós, porque é a nossa área, né? E muitas vezes as pessoas assim ouve alguma coisa e acredita que aquilo é a verdade e chega lá e fala assim, não, lá não precisa nem caderno, não precisa sim, o pessoal usa caderno, anota, de vez em quando entra na internet num site em tempo real, né? Já pensou, daqui a pouco você, por exemplo, faz um convênio com uma escola nos Estados Unidos, tá? E aí vamos entrar no site dessa escola, vamos fazer uma aula conjunta. Esses dias a gente fez uma feira muito interessante, a Carol capitaneou, ela pode falar um pouco mais sobre isso. A gente trouxe várias universidades de várias partes do mundo, da Europa, da Austrália, dos Estados Unidos, e o que mais me impressionou, né, quer dizer, de ver essa nova geração é assim, todo mundo falando em inglês, todo mundo falando em inglês, perguntando, fazendo pergunta para as pessoas que estavam lá, né, como é que é a universidade lá, como é que eu faço para entrar lá e tal. E se vocês querem saber mais sobre essa feira, entra lá na página do Quebra-Cabeça do Sucesso, que a gente fez um vídeo no Colégio Sabes, que tem imagens dessa feira das universidades. Foi um trabalhão muito gratificante, né? A gente, junto com os alunos, eu venho percebendo também esse outro nicho, esse outro espaço, né? Muitos procurando, mesmo impulsionados pela tecnologia, formações no exterior desde a graduação, não só como pós-graduação. Então, trazer essa feira de universidades internacionais foi para a gente um aprendizado, mas também uma visão que os próprios alunos têm de profissão do futuro, de conhecer novos cursos, de novas metodologias, enfim, o que a gente tenta com esse mundo digital é prepará-los de uma maneira bem organizada para que eles explorem da melhor maneira possível. Então, ninguém está falando que não vai mais existir caderno, que eles nunca mais vão escrever. Isso faz parte, inclusive, do desenvolvimento, né, cognitivo. Sim, meu filho tem caderno. Todos eles têm, né? Todos eles têm. Além do computador, todos têm o caderno, eles precisam escrever, né? Isso, o treino do movimento de escrita ajuda também a desenvolver a parte cognitiva. Agora imagina, se você tivesse a oportunidade de aprender sobre algo que vai acontecer com você no futuro, não é melhor se preparar antes? Com certeza. Então, saber mexer não só na internet, mas desenvolver o seu trabalho ali, isso é muito importante. Então é isso que a gente faz. A gente prepara para aquilo que é o inevitável. Deixa eu só fazer uma perguntinha para vocês, ó. Hoje, na atualidade, vocês comprariam uma televisão que não tem o controle remoto? E hoje nem é mais o controle remoto, é um aparelho que com a sua voz ativa. Ou seja, você compraria aquela TV de tubo, professor, que você tem que levantar... TV preto e branco. Isso, você tem que museu, levantar, né? Ali e trocar o canal, né, no tec ali do botãozinho. Não mesmo. Então, a mesma coisa acontece com a evolução daquilo que a gente vive na educação. Então, existem coisas que não vão voltar atrás. A tecnologia é uma delas. Mas eu não estou dizendo que ela substituirá. Ela veio para somar. É um reforço. E aí, é o reforço, é a complementação. É saber aproveitar isso da melhor forma possível. A gente vai passar um desafio para vocês e eu fiquei pensando aqui que falta a palavra tecnologia. Exato. E eu fiquei pensando assim, como será esse desafio? Uma peça para cada um hoje? Pode ser. A gente vai deixar um desafio para vocês que a gente precisa dar uns recados finais.
e cada um escolhe uma peça pra gente que faz mais sentido na jornada de vocês até aqui, mas vocês vão ter um tempinho porque a gente vai dar recado, né, Pri? Com certeza. Ter uma boa experiência com a tecnologia desde o primeiro momento, quando se trata de buscar um imóvel, seja para alugar ou comprar, faz toda a diferença. E lá no site da Center Imóveis, vocês podem fazer uma busca super detalhada. Quer comprar, quer alugar, localização. Se você é estudante ou conhece um estudante, tem uma busca específica e aí você consegue ali chegar até no local que você deseja ter seu imóvel. E se você está lá no site e tem alguma dúvida, você pode solicitar o atendimento de um corretor pelo WhatsApp a qualquer momento. E mais uma facilidade, se você tem um imóvel para alugar ou para vender, dentro do site da Center Imóveis, você pode fazer o cadastro dele digitalmente, sem nem ter que falar com ninguém. É só ir lá e preencher as informações do seu imóvel. É muita facilidade. @Center Imóveis e você vai conferir tudo isso. Agora, uma pergunta para você. Você se acha uma pessoa exigente? E se eu te falar que tem uma empresa que produz eletrodomésticos para quem é exigente? A Latina, gente, reconhecida tradicionalmente aí pelos seus equipamentos, purificadores, bebedouros que garantem água gelada, toda a qualidade da água porque ela retira impurezas, diversos modelos e cores para você escolher. Tem purificador mais robusto para sua empresa e tem aqueles super modernos para sua casa. Tem até purificador que esquenta água. Imagina você ir lá, apertar um botão e sair uma água purificada e quentinha. É demais. Acesse latina.com.br e escolha já o seu. Eu vi que o Braga deu uma roubada e escolheu duas. Ele estava tentando me contaminar. Não, ele quer dizer que as duas coisas têm uma ligação, né? ligação, Braga, explica pra gente. Braga escolheu liderança e foco. Bom, assim, todo o processo, né, por mais simples que ele seja, ele precisa realmente de um líder para capitanear esse processo e fazer com que sua equipe tenha foco nos resultados que ele quer alcançar, né? Por isso eu escolhi essas duas aqui. A gente, de um modo geral, as pessoas tendem a achar, quando você vai numa orquestra, por exemplo, muitas vezes você vê o maestro lá, você fala assim, eu acho que esse cara está só fazendo figuração, porque ele só faz gestos e olha para um lado e olha para o outro e tal, parece que ele é dispensável ali, mas não é, ele é a alma da orquestra, né? Então, a liderança é muito importante. E a liderança, quando ela tem o foco, como ela não se desvia, por exemplo, modismos, né? Tem certas coisas que, de repente acontece, todo mundo quer fazer, todo mundo vai usar agora a calça rasgada, tá certo? E muitas vezes as empresas se desviam do foco para qual elas foram criadas. E eu acho que isso é papel do líder, fazer com que o foco seja permanente. Uma lição. Com certeza. Carol, você escolheu? Estudo. Porque olhando para todas essas plaquinhas, eu vejo assim, é tudo muito interconectado, né? Uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Mas aí eu falei, deixa eu voltar aqui à configuração de fábrica. Vou voltar no início. O que a gente, ser humano, tem que nos diferencia de todos? É essa capacidade de entender o ambiente, muito diferente, e gostar disso. É lógico que todas as espécies têm essa capacidade do aprendizado e tudo mais, mas eu acho que para obter a disciplina, o sucesso, para ter a performance esperada, para saber lidar com seus amigos e família, tudo vem da parte daquilo que você é interessado em fazer. E o estudo, na verdade, é aquele momento em que você se dedica a aprender, exato, que você se Braga dedica... encostou a disciplina no estudo aqui. Professor, né? Ali, não, faz de conta que é um só. Então, tudo aquilo que você está disposto a melhorar tem que passar pelo processo de tempo de aprendizagem, de estudo, de aperfeiçoamento, e aí você consegue ter a liderança para manter a sua equipe. Então, eu também passei por esse processo da importância de conhecer o fato em si e se autoconhecer, né? E me autoconhecer, aliás. Então, o estudo
para mim, é a base que vai fazer surgir todas essas outras situações, essas outras plaquinhas aqui. Vou dar outro desafio agora, porque nosso tempo está acabando, vocês vão ter 1 minuto para responder e olhe lá, né, Pri? Rapidinho. O que a gente pode esperar das escolas do futuro? Olha, as escolas sempre foram acusadas, e até hoje são, porque ele fala assim, a gente vê as propagandas, mostra uma escola da década de 30, e aí você tem uma pessoa na frente liderando um monte de gente sentada. E hoje não é muito diferente. As pessoas falam que a escola, se de todos os lugares, a pessoa, por exemplo, dormisse, entrasse em coma e acordasse 50 anos depois, o lugar que ela ia se sentir mais à vontade era na escola, porque a escola teria mudado menos. Não, a escola está mudando muito, né? Mas não é fácil. A gente precisa juntar todas essas coisas aqui para que essas mudanças aconteçam. Por quê? Porque a gente está lidando com gente. Gente é diferente. Gente, é complexo. Eu gostaria. A gente pode esperar, sim, da Escola do Futuro, um lugar que eles vão continuar aprendendo, que ali, aliás, de novo, a sua introdução de todas essas profissões que ainda não existem, boa parte delas que existem hoje vão deixar de existir. Eu acompanhei um estudo também que mostra que a profissão professor tem a menor taxa, a menor chance de desaparecer. Então, o professor, ele é insubstituível. A escola, o aprendizado, a transmissão do aprendizado, ela não vai acabar. Então, a Escola do Futuro vai ser esse lugar onde se aprende ainda, onde se troca muitas experiências e um lugar de gente feliz também, um lugar de gente sempre produzindo algo. A gente quer agradecer muito a presença de vocês, é parceiro assim que a gente gosta, né, Pri? Porque a gente realmente aprende e meu filho tá lá, então tudo que vocês estão falando, né, eu tô aqui pra falar, é assim, gente, é bem assim, gente. Que gostoso. Eu comprovo, né? Obrigado por estarem aqui com a gente e dividir tudo, né, todo esse por ter aberto esse espaço pra gente expor as nossas ideias e estamos juntos. Muito obrigada. Obrigada aí ao público também, espero que eles gostem desse bate-papo e estamos abertos aí para tirar dúvidas também e acolhê-los da melhor maneira possível. Obrigado, pessoal, vocês que estiveram aqui com a gente. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube, @Quebra-Cabeça do Sucesso. E a gente se encontra na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.